Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra. Vamos ouvir a palavra de Deus agora? Eu queria convidar você que está lá, em pé lá no fundo, venha procurar um lugar para sentar, para você ouvir a palavra. Não quero ninguém lá fora, não quero ninguém andando, quero todo mundo sentado, escutando a palavra. A palavra é o mais importante, é para isso que nós viemos aqui, para ouvir uma mensagem de Deus ao nosso coração. Quero convidar meu amigo, pastor Rodrigo Ferreira, da cidade de Divinópolis, Igreja Batista Nacional do Calvário. Ele vai estar pregando a palavra de Deus. O Rodrigo já esteve aqui em Lagoa da Prata, tomou conta um tempo da igreja, da congregação no bairro Santa Helena. Quem lembra do pastor Rodrigo aí, levanta a mão, deixa eu ver se tem. Já é pouca gente que lembra de você, né? Mas o Rodrigo é um amigo da gente, vai estar pregando a palavra de Deus ao nosso coração. Amém, querido? Fica à vontade, pastor. Queridos, boa noite, graça e paz a cada um dos irmãos, amém? Para mim é uma alegria poder voltar a esse lugar, e agora num novo endereço. Eu gostaria já desde antemão parabenizar a toda a igreja, através da pessoa do pastor Vinícius, pela maravilhosa obra que os irmãos têm realizado aqui em Lagoa. Quando eu passei aqui, que eu vi apenas esse terreno vazio, que era apenas um sonho, e hoje poder colocar os pés aqui e ver essa obra tão maravilhosa que Deus tem feito aqui, recebendo tantas famílias, isso só traz alegria e contentamento ao nosso coração. E por essa razão eu gostaria de parabenizar a toda a igreja pelo empenho, pelo comprometimento, pela entrega, porque nada disso de fato seria realizado se Deus não estivesse agindo na vida de cada irmão que compõe essa igreja aqui. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. O pastor Vinícius teve aí a oportunidade de fazer um tour por aqui, mostrando toda a estrutura da igreja a qual vocês de fato pertencem, e vocês estão de fato de parabéns por tudo aquilo quanto tem feito aqui. Deus tem nos abençoado ali na cidade de Divinópolis. Nós temos pastoreado a Igreja Batista Nacional do Calvário, que estará completando 2 anos agora no mês de outubro. Outubro passado, um ano atrás, o pastor Vinícius esteve lá pregando também, abençoando as nossas vidas, e nós já tomamos um jeito aí de enlaçá-lo para que no próximo aniversário, em outubro, ele esteja lá de novo, novamente, para poder nos abençoar em nome de Jesus. A festividade linda que vocês têm realizado aqui nesse final de semana, e para mim é um motivo de muita, mas muita alegria, poder falar sobre esse tema. Está consumado, estando aqui no último dia de celebração diante do Senhor, justamente para poder consumar essa obra aqui e sairmos aqui gratos a Deus por tudo quanto o Senhor fez e buscou realizar na nossa vida e através da nossa vida nesses dias aqui. Para isso eu gostaria de convidar a você a se colocar de pé no seu lugar, você que pode, e abrir a palavra do Senhor juntamente comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Verso 14 e 15. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 14 e 15. Se você perceber que aí do seu lado tem alguém sem Bíblia, convide tal pessoa a ler esse texto conosco, para que todos nós possamos acompanhar a leitura desse texto aqui. Vou ter que horas. Todos encontraram? Amém? Só um minuto. Todos juntos, palavra do Senhor nos diz, Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Pai, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Ó Deus, te louvamos, tu, ó Senhor, que fizesses preservar esta palavra além dos anos, dos séculos e milênios, e fez chegar até nós, para que nesta noite nós pudéssemos parar sobre ela e buscar, Deus, refletir sobre a tua palavra, referente à grandiosa obra que tu realizaste na cruz do Calvário, em relação a cada um de nós que aqui nos encontramos, e a todos os seres humanos espalhados por toda a terra, aqueles que já perpassaram por aqui, aqueles que ainda vivem nesse tempo presente, quanto aqueles que ainda haverão de nascer e viver aqui até que se consuma todas as coisas. Pai, nós queremos te engrandecer e lhe pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale, ministre ao nosso coração, nos alimente, nos amamente nessa noite, de modo que todos nós, absolutamente todos nós, possamos sair, Deus, daqui nessa noite abençoados, gratos na tua presença, na certeza que aqui o Senhor de fato se fez presente para ministrar e falar ao nosso coração para a glória do teu nome. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Irmãos, podem tomar assentos, por favor. Permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos permanecer sobre esse texto em nome de Jesus. Queridos, nós estamos, como cidadãos brasileiros, perpassando por um momento muito delicado na nossa nação. De sobrevivência mesmo. Existe uma crise governamental, uma crise política nesse país, aonde tem colocado a nossa nação de ponta cabeça. Nós estamos descendo uma ladeira. E aquilo, quando nós conseguimos visualizar e vislumbrar nos olhos e na face de quem quer que seja, é esse semblante de desespero, de pessoas que lutam pela sua própria sobrevivência todos os dias das suas simples vidas. São homens e mulheres que saem de casa em busca de trazer o pão para servir e colocar sobre a sua mesa, para servir para os seus filhos, para o sustento da sua família. Nós saímos todos os dias e não há quem sofra a segunda-feira. Nós saímos todos os dias de casa e não há quem, de fato, tem que perpassar pelo confronto no seu local de trabalho, no seu local de estudo, onde você busca, de fato, se desenvolver na vida, onde você busca, de fato, crescer de alguma maneira. E a grande realidade é que nessa busca incessante pela própria sobrevivência, nós vemos que as pessoas, em meio às suas dificuldades, elas têm constituído para si mesmas dívidas incalculáveis. A grande maioria dos brasileiros encontra-se com os seus nomes sob protesto no SPC e Serasa, justamente porque em si, correndo de um lado para o outro, em busca de sanar e de cumprir com os seus próprios compromissos, não conseguem. Parece que as coisas estão para além do alcance das suas mãos, estão para além das suas forças e energias, e por mais que nós nos esforcemos, nós nos encontramos aquém da nossa realidade. E é horrível quando nós nos encontramos endividados. Nós saímos de casa e por vezes nós não conseguimos dormir direito. E saímos de casa zumbizando por aí, carregando no nosso peito um medo horrível de encontrar com o nosso credor pelos caminhos, de passarmos pelo confronto da cobrança sobre nós, e nós sabemos que não temos como saldar essa dívida. E não é somente o medo que nós carregamos no nosso coração, não é somente o temor de encontrar com o credor pelos caminhos da nossa vida, mas é saber que nós não temos como saldar essa dívida que de fato bate à nossa porta. E o que nós passamos a fazer a partir disso? Passamos a correr, passamos a nos esconder.
Se nós estamos passando de um lado da rua e vemos o nosso credor do outro, nós atravessamos, nós passamos cabisbaixos, nós buscamos de alguma forma fugir do confronto, justamente porque nós nos sentimos aquém, impossibilitados de saldar a dívida que agora somente se agiganta diante de nós. Eu não sei se esta é uma das poucas realidades que talvez bate apenas a porta do meu coração, da minha igreja, da minha casa, da minha família, das pessoas que estão próximas a mim, ou talvez essa não seja uma realidade, sabe, que se aproxima da sua hoje em dia. Mas eu tenho convivido com muitas pessoas que hoje carregam o medo expresso no seu olhar, que fogem o quanto podem diante de uma realidade de dívida, de escassez de recursos para poder saldar com seus compromissos. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus e nós então o visualizamos no alto da cruz do Calvário, quando então nós o encontramos nos últimos instantes da sua vida, quando a palavra do Senhor nos diz que ele então, em se sentindo sede, ele então pede água para beber. A palavra do Senhor nos diz que detinha ali, sabe, vinagre, eles então embebedam a esponja nesse vinagre, então elevam até a sua boca, então quando ele então experimenta e percebe que aquilo é vinagre, ele então declara que está consumado. E ele então, inclinando, entrega o seu espírito na presença de Deus, declarando naquele momento que estava consumada a obra que de fato ele veio nessa terra para poder fazer e realizar a meu favor, a seu favor, a favor de cada um de nós. Mas como compreender, como entender na profundidade, na altura, na largura e no comprimento essa obra magnífica que Jesus buscou realizar a meu, a seu favor, a favor de cada um de nós? Nós somente conseguiremos compreender a magnitude da obra do Senhor naquele dia, quando nós direcionarmos os nossos olhos não para Jesus, mas para a humanidade em si. Quando nós ousadamente buscarmos retirar os nossos olhos de Jesus e passarmos a refletirmos sobre a situação que o homem de fato se encontrara desde o Éden. A palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor planta o homem no jardim do Éden, ele lhe dá uma orientação para que ele pudesse guardar de não tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e da árvore da vida que se encontrava no centro do jardim, que ele se abstesse disso, que ele guardasse essa orientação. Mas nós sabemos que o homem não foi capaz de guardar o seu posto, que o homem não foi capaz de guardar a orientação que Deus de fato lhe dispensara. E ele então, a mulher então sendo enganada e ludibriada por Satanás, estende as mãos, toma do fruto, come e oferta ao seu marido Adão. E a palavra do Senhor nos diz que quando eles então comem desse fruto, os teus olhos se abrem e eles então se percebem nus, coisa que nunca havia de fato acontecido. Mas a palavra do Senhor nos diz que em toda a viração do dia, o Senhor descia do alto céus na direção do jardim para desfrutar de comunhão com o homem, para passear com o homem por entre as árvores do seu jardim, enquanto Deus então vem naquele dia em encontro do homem. Ele então brada a sua voz, chamando pelo homem naquele dia, e a palavra do Senhor nos diz que o homem e a sua mulher fogem para se esconder da presença de Deus. Buscam então alguns artifícios para poder se esconder, se esquivar para longe da presença de Deus, porque eles se perceberam nus. O pecado entrou na nossa história, trouxe temor, medo sobre nós, pavor na nossa existência. E o homem agora fora pesado na balança. E quando eu olho então e passo a imaginar a situação do homem naquele jardim, não me vem outro texto em mente senão aquele de Daniel, que brada dizendo: Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Dívida não é outra coisa senão a falta de recursos para saldar um compromisso.
Dívida não é outra senão a incapacidade de alcançar a realização daquilo pelo qual se comprometeu. O homem no jardim do Éden se encontrava em dívida com o Criador, porque essa dívida se expressara através dessa falha, através desse não alcançar ou do não acertar do alvo. Então o que é de fato essa dívida? Que dívida é esta que o homem contraiu para si desde o Éden? A dívida que o homem contraiu se chama pecado. O pecado da desobediência. O pecado, sabe, da rebeldia. O pecado, sabe, de deixar o seu posto, de obediência, de guardar a orientação do Criador. A palavra do Senhor nos diz que o homem pecou, e com o pecado entrou a morte na nossa realidade, e por isso nós passamos a morrer e a nossa vida encontrou o seu fim. Esse texto de Colossenses, na qual nós paramos nessa noite para refletir, nos diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Havia uma cédula, havia uma promissória que fora de fato assinada ali com um compromisso, sabe, que estava diante de nós, nos acusando e dizendo que nós estávamos falhos diante do nosso Senhor. Por mais que nós pudéssemos nos esforçar, nunca jamais conseguiríamos saldar essa dívida. Nunca jamais. Eu gostaria de convidá-lo a vir juntamente comigo para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 10, para que nós possamos ver como de fato Deus desejava que nós andássemos e como nós de fato deixamos e abandonamos o posto da vontade de Deus para a nossa vida. Efésios capítulo 2, verso 10. É Paulo falando aos nossos corações, é Paulo nos instruindo acerca da vontade de Deus desde o nosso nascedouro. Efésios capítulo 2, verso 10 nos diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus tinha um caminho para o homem, Deus tinha uma vontade para mim e para você, mas nós não guardamos esses caminhos do Senhor para a nossa vida, abandonamos. Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo escrevendo a nós também nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E o que é interessante, Paulo registrando a nós aqui, é que essa dívida não é minha, é que essa dívida não é sua, de modo particular, essa dívida é nossa, de cada um de nós. Não existe homem nesta terra que faça o bem e que não peque. Não exista quem possa, sabe, nascer nesta existência e bater no peito dizendo: eu sou diferente, eu não cometo os pecados que você comete. Todos nós temos os nossos pecados particulares. Todos nós afrontamos a Deus dia e noite com as nossas irresponsabilidades diante do nosso Criador. A palavra do Senhor nos diz que todos nós pecamos e destituídos nos encontramos da glória de Deus. E mesmo que eu e você uníssemos forças nessa noite aqui, e mesmo que todos os seres humanos, aqueles que já perpassaram por essa terra, que aqui se encontram ou ainda haverão de nascer e viver nesse plano aqui, mesmo se todos nós juntássemos as nossas forças, todos os nossos recursos para tentar saldar essa dívida, seria impossível.
Não existe nada nessa terra, nessa existência, ou ao longo de toda a criação de Deus, nenhuma das riquezas que nós podemos conhecer ou deixar de conhecer, que nós pudéssemos amealhar e então ajuntar, e então apresentar diante de Deus, que pudesse de fato nos livrar da dívida que nós constituímos desde o Éden. E foi justamente por essa razão, dessa impossibilidade, que o profeta Jeremias vai nos escrever algo fantástico. Eu gostaria que você fosse para lá comigo. Jeremias capítulo 2, verso 21 e verso 22. Jeremias capítulo 2, verso 21 e verso 22. Olha só o que esse profeta, esse grande profeta do Antigo Testamento, nos deixa registrado, e que tem muito a falar comigo, que tem muito a falar com você nessa noite, com cada um de nós. O profeta Jeremias, capítulo 2, verso 21 e 22 nos diz: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornastes para mim uma planta corrupta, como de vide brava? Ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está diante de mim, diz o Senhor. Não existe nada que você, eu ou a quem quer que seja faça. Não existe nada nem ninguém que possa vir a fazer alguma coisa para poder se ver livre do seu pecado ou livre da sua dívida diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz: olha, ainda que você se lave com salitre ou amontoe sabão sobre o seu corpo, nada vai te purificar. Nada, absolutamente nada. Eu estava parado pensando sobre isso esses dias, sobre essa questão de crimes cometidos quando o sangue escorre pelo chão. E às vezes as pessoas, o criminoso, por assim dizer, pega lá sabão, pega detergente, vassoura, tenta lavar o sangue. Mas quando vem o trabalho dos peritos, eles então, usando produtos específicos para isso, eles conseguem detectar o sangue ali ainda. Não existe nada que nós possamos fazer para poder lavar essa mancha sobre a nossa vida. Não existe nada que nós possamos buscar fazer ou deixar de fazer para nos vermos limpos, lavados, sem mancha, sem pecado sobre nós. Nada, absolutamente nada. É justamente por causa dessa impossibilidade, e é justamente por causa que essa dívida se agigantou diante de nós e se tornou de fato para nós uma dívida impagável. Porque a palavra do Senhor nos diz algo extremamente interessante: que a alma que pecar, essa deve morrer. Que a alma que pecar, certamente morrerá. Porque Paulo vai escrever aos Romanos dizendo: olha, porque o salário do pecado é a morte. Por causa do seu pecado, a única coisa que nós merecíamos seria a nossa própria morte. Não existe outro caminho para mim e para você. Não existia outra saída senão a própria morte daquele que de fato deixou o seu posto, não guardando as orientações e os mandamentos de Deus para a nossa vida. A alma que pecar, esta morrerá. E o pecado que trabalha na nossa vida, porque ninguém trabalha de graça, no final do mês você busca o seu salário. E o pecado que trabalha na sua vida para buscar a sua própria destruição, no final vai requerer a sua própria morte. E como nós, de fato, estávamos correndo de Deus, correndo desse confronto, diante dessa impossibilidade de saldar a nossa dívida, como o homem não havia nenhum recurso pelo qual ele pudesse se livrar dela, Deus, por amor a mim e a você,
envia a Jesus Cristo de Nazaré, que despiu da sua glória, que retirou a sua roupagem divina, que se investiu e assumindo um corpo humano semelhante ao meu e ao teu, detendo sobre si um sangue, sabe, que perpassava pelas suas veias. Passou então a caminhar pelas terras poeirentas da Palestina, pregando o evangelho do reino, transportando as pessoas das trevas para o reino da sua soberana luz. Caminhou a passos largos para a cruz do Calvário. Em se caminhando a passos largos para a cruz do Calvário, não se deteve, mas abriu os teus braços naquele madeiro e verteu até a última gota do seu sangue, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, para que nós pudéssemos ter esperança no nosso peito, no nosso coração, ainda hoje. E sob aquele madeiro, ele então brada em alto e bom tom, dizendo: está consumado. Está consumado. Você pode repetir isso comigo? Está consumado. Esta era a única e a mais desejada frase que todo ser humano desde o Éden buscava e esperava ouvir. Que alguém pudesse bradar e ecoar pela eternidade que estava consumado, que a dívida estava paga. Você não sabe o alívio que dá, querido? Talvez você tenha aí a sua dívida, de alguém chegar para você e falar assim: olha, a dívida que te sufoca, que te espreme, a dívida que faz você desejar a própria morte, eu paguei por você. E você ficar como quem não acredita, e você ficar ali, sabe, sem saber, sem reação, e aquilo quanto era peso, aquilo quanto era de fato tumor no seu coração, que ia te carcomendo aos poucos, de repente te dar a oportunidade de você respirar aliviado, e de você não ter que mais ficar correndo, sabe, para longe da presença daquele que de fato é o seu credor, porque agora você não tem mais dívida, não tem mais compromisso a ser saldado com ele. Agora você pode olhar olho no olho. Agora você pode transitar pelas ruas sem medo, sem temor. Agora você pode, sabe, transitar pelas ruas trazendo paz no seu coração. E se você encontrar com o seu credor, você pode abraçá-lo, trazer para perto e viver em paz. Jesus nos oportunou isso. Viver em paz com Deus novamente. Jesus nos deu a possibilidade de nos encontrarmos em paz com Deus novamente. Não existe, a partir dessa frase, sabe, nenhuma cobrança, nenhum apontar de dedos, não existe nenhuma perseguição. Nós estamos hoje livres da nossa dívida. Nós estamos livres da nossa dívida. Da nossa dívida. Está consumado. Se está consumado, pastor Vinícius, o que eu tenho que fazer? Se a dívida já foi paga, o que é que eu tenho que fazer a partir disso? A única coisa que eu preciso fazer a partir disso, ou a única coisa, você que me ouve nessa noite, precisa fazer a partir desta informação, é aceitar o sacrifício de Cristo como suficiente pela sua vida. É aceitar o sacrifício de Cristo como um sacrifício suficiente para pagar a sua dívida para com Deus. É abrir o seu coração. É não somente aceitar, mas confiar nesse sacrifício. E diante das acusações de Satanás, você se esconder atrás da cruz de Cristo e dizer: Ele pagou por mim. Ele foi o responsável por saldar a minha dívida com o meu Criador, quando eu de fato pequei no jardim do Éden através do meu pai Adão.
Talvez você que me ouve aqui nessa noite ainda esteja correndo por aí, se escondendo de Deus. Talvez a voz de Deus ainda ecoa no jardim do Éden e você busca árvores para poder se esconder. Você busca folhas para poder confeccionar vestimentas para a sua vida. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite que a dívida sua já foi paga, que você não precisa buscar se esconder mais, que o medo que apavora o seu coração, sabe, pelo seu pecado, pela sua vida de pecaminosidade, sabe, a sua dívida já foi paga, já foi saldada. Ele veio, Jesus veio, Ele se encarnou, Ele derramou o seu sangue por nós, pagou o alto preço. Ele, se investindo nesse corpo humano, se apresentou diante de Deus santo, imaculado, sem pecado, sem culpa. O seu sacrifício foi aceito por Deus, está consumado. A dívida já foi paga. Se você confia e aceita no sacrifício de Cristo, você nessa noite é uma pessoa livre. Deixe as suas cargas, deixe as cobranças de lado, sabe, abandone as pressões. Seja livre em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz: se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Ele que te liberta. Não é o Pedro, nem a Maria, nem o João, é Jesus Cristo de Nazaré, o Messias enviado, o Filho de Deus, aquele do qual os olhos do Pai, olhando para essa terra e se avistando a Ele, disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é Jesus, o nosso Senhor. Ele é o responsável pela consumação. Ele é o responsável por bater o martelo e dizer: você está livre, eu paguei por você, assumi o seu lugar. É nesta hora que nós, de fato, sabe, meditamos na doutrina da substituição. Ele assumiu o meu lugar, ele assumiu a minha dívida, ele morreu no meu lugar porque eu deveria morrer. Colossenses capítulo 2, verso 14. A palavra do Senhor nos diz que, havendo riscado a cédula, sabe aquela nota promissória que hoje não existe mais? Sabe aquele cheque que você deu e você não conseguiu cobri-lo? Sabe aquela dívida que está rolando por aí? A palavra do Senhor nos diz que esta cédula foi rasgada, foi riscada, foi anulada, ela foi cumprida. O escrito de dívida, uma vez sendo riscado, anulado, a morte não pode mais requerer a sua própria morte, porque alguém já morreu por você. Você está livre se você confia nele. E se você confia nele, a sua paz com Deus de fato lhe é reestabelecida. Interessante, quando a gente peca, a gente fica com vergonha de dobrar os joelhos diante de Deus para poder orar. É ou não é? Ou isso acontece só comigo? E se a gente ousa dobrar os joelhos, a gente não consegue falar nada com Deus, por causa da vergonha. Em Cristo Jesus, você tem paz com Deus. Em Cristo Jesus você pode de fato voltar-se na presença de Deus. Deus diz: olha, eu pequei, foi bom quando eu pequei, porque pecar não é ruim, de modo contrário ninguém pecaria, mas você precisa se arrepender do seu pecado e se colocar na presença de Deus e dizer: Deus, me perdoa, me lava com o teu sangue, me permita recomeçar de novo, me dá mais uma oportunidade até que Cristo volte, até que as portas da graça de fato se fechem. Mas o que nós, de fato, percebemos ao longo da nossa caminhada cristã é que muitas pessoas se encontram ainda com pessoas orgulhosas diante de Deus, e não, eu vou pagar a minha dívida, eu a fiz. Tem pessoa que é assim: você quer abençoar a vida dela? Fala: não, você está doido, a dívida é minha, eu sou homem, eu honro as calças que eu visto, eu vou pagar isso aí. Você não vai pagar nada para mim, não?
Existem pessoas orgulhosas, sabe, no seio da igreja. Existem pessoas que de fato não conseguem receber uma dádiva, um presente, a graça de Deus sobre a sua vida, e fica de fato se esforçando através das obras para poder agradar ao Senhor. Ninguém jamais conseguiu cumprir a lei de Moisés, arrisca. E talvez você esteja envolvido, imbuído em igreja, se esforçando, buscando guardar mandamentos, regras, dogmas, buscando de fato, se esforçando para agradar a Deus através de uma vida de religiosidade. Eu quero dizer para você, você não vai chegar a lugar nenhum. Paulo diz, olha, pela graça sois salvos. É de graça, querido. Foi pago. É dádiva de Deus. É presente dos céus a nós. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A única coisa que nós precisamos é expressar a nossa fé no sacrifício de Cristo, aceitando-o para a nossa vida como suficiente para nos livrar da morte, do inferno, da condenação eterna. É tudo quanto você precisa fazer nessa noite. É tudo que nós precisamos fazer nesta noite. É abrir mão das nossas posturas religiosas, é rasgar o nosso coração e aceitar Cristo na nossa vida. Mas se eu compreendo isso, o que é que eu preciso fazer a partir de então? Se eu compreendo que Cristo morreu por mim, que está de fato consumado, se eu de fato desejo não somente crer, mas então, a partir desse momento, o que é que eu preciso fazer? Eu quero convidar você a ir lá para Romanos, capítulo 10 comigo, por favor. Romanos, capítulo 10. Romanos 10, verso 9. Olha só o que a palavra de Deus nos diz e nos orienta. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 9, ele diz, olha, se, isso aqui é condicional, se depende de você e de mim, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, está falando de boca, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, serás salvo. Deus é um Deus que preza pela palavra. Todas as coisas que de fato existem foram criadas pelo poder da palavra. Deus é um Deus que de fato preza por aquilo quanto sai da nossa boca, dos nossos lábios. Jesus uma vez fora confrontado acerca dos discípulos vir para poder se alimentar sem antes lavar as mãos. Jesus então retruca dizendo, olha, aquilo que contamina o homem não é o que entra nele, mas é o que sai. E nessa noite nós precisamos empenhar a nossa palavra diante de Deus, dizendo, Senhor, eu aceito o seu sacrifício. Eu aceito a obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Nós precisamos expressar isso para que os céus vejam, entenda e ouça, para que o inferno assista e entenda que perdeu mais um. Deus é um Deus que valoriza a palavra do homem. No dia 20 de setembro de 97, eu empenhei a minha palavra diante do Senhor. Sabe o que aconteceu comigo? A paz invadiu o meu coração. Talvez você está vivendo aí atribulado. Talvez você não sabe o que fazer para poder encontrar paz na sua vida. Talvez os vendavais estejam te cortando do lado de fora, por dentro, então tempestade sem fim. Eu quero dizer para você, se você aceitar Jesus hoje, talvez os vendavais exteriores não vão parar, mas eu quero dizer para você que o mar revolto na sua alma cessará nesta noite, porque Deus é um Deus fiel. Talvez as pessoas ainda podem tocar o seu corpo, te atribular do lado de fora, mas ninguém nunca mais tocará a sua alma. E a paz de Deus te manterá
firme e de pé para a glória do teu nome. Mas você precisa confessar. Talvez você fale assim, poxa, mas eu já vou na igreja. Para que confessar? Para que fazer isso? É palavra de Deus, é orientação. Nós pecamos no Éden porque não guardamos a palavra, a orientação de Deus por nós. E por isso nós morremos e nos envolvemos nessa atrapalhada toda ao longo de toda a nossa história. A palavra do Senhor nos diz, se você é condicional, eu posso confessar e empenhar a minha palavra, mas o meu irmão do lado talvez não. Ele então se esbarra nesse si, e esse si pode ser determinante numa eternidade futura. Se você confessa, você vai estar dizendo para Deus que você aceita o pagamento que Ele fez por mim e por você. Basta confessar, querido. Basta confessar. Uma confissão vale mais do que todas as riquezas desse mundo ou fora dele que não foram suficientes para pagar essa dívida. Deus, por amor a mim e a você, veio a este mundo e então derramou o sangue de um Deus. Entenda o preço alto e essa dívida incalculável que nós de fato constituímos. Capaz da necessidade do sangue de um Deus para poder sanar tudo isso. Deus morreu por você. Deus morreu por você. E é interessante esse raciocínio, porque a vida de Deus é eterna, a nossa é finita. E esse Deus então morre uma morte que cabia a mim e a você, e oferta a vida eterna dele. É por isso que nós sonhamos hoje com a vida eterna, porque é a vida do próprio Deus ofertada a nós. Mas eu compreendo tudo isso, e a partir de então, o que eu preciso fazer agora? Se eu compreendo o sacrifício de Cristo, se eu o aceito como suficiente para a minha vida, e confesso com a minha boca, crendo no meu coração, que de fato eu o recebo e o aceito, o que eu preciso fazer a partir de então? O próprio Jesus nos dá essa orientação. A palavra do Senhor nos diz no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, nos diz as seguintes palavras: olha, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. O que é que nós precisamos fazer a partir de então? Nós precisamos sair pelas vielas e pelos becos. Nós precisamos sair pelas estradas e batendo de porta em cada casa que se apresenta diante de nós, e se esbarrar com aquele nosso próximo semelhante e dizer para ele: está consumado, a nossa dívida foi paga. Você não precisa se gastar numa vida de religiosidade, você não precisa mais continuar fugindo de Deus e se escondendo, se esquivando do que quer que seja, já foi paga. A voz de Deus ainda ecoa na nossa realidade em busca dos seres humanos, de pessoas que estão longe e distante do aprisco no qual você se encontra. Deus está chamando ainda tantos outros, mas nós precisamos proclamar para esses que já está consumado, que eles podem vir para a presença de Deus sem medo, sem receio, que eles podem perpassar pelo confronto e se encontrar em paz na presença de Deus para a glória do teu nome. Está a cargo de cada um de nós. Nós assistimos um teatro aqui agora há pouco, que falaram ao meu, ao seu, ao nosso coração, de um rapaz que fora levado pelos espíritos malignos, cobrando e lançando em o rosto de cada um de nós, que ele somente estava indo para lá porque nós não assumimos a nossa postura de proclamar essa consumação bradada na cruz do Calvário pelo nosso Cristo, nosso Senhor. Todos nós saímos de casa nas segundas-feiras, terça, quarta e quinta, sexta, sábado e domingo, e retomamos o nosso ciclo. E cruzamos com pessoas que por vezes não conhecem o Evangelho, que de fato transformaram a nossa vida, que mudaram a nossa história, que colocaram a chão debaixo dos nossos pés. Essas pessoas podem estar numa corrida frenética para longe de Deus, aguardando apenas uma palavra que você detém no seu coração, e se você compartilhar, a paz de fato os abraçará e eles encontrarão vida na presença de Deus.
passarão a não correr mais, passarão a não fugir mais, passarão a não se esconder mais de Deus, mas de fato se apresentarão diante do Senhor com o coração rasgado, com bocas abertas para proclamar a glória devida ao seu nome. Esse ciclo não pode parar. A proclamação da consumação tem que perdurar até que o Senhor volte. É por isso que você está aqui. Alguém disse para você um dia, através do Evangelho, está consumado, a sua dívida foi paga. Alguém disse para mim, por essa razão, hoje compartilho essa palavra contigo, está consumado e a paz de Deus vem sobre as nossas vidas. Quando Jesus subiu para o alto céus, ele passou o bastão para os apóstolos. E esse bastão foi passado de mãos em mãos até chegar a mim e a você, e esse bastão está nas nossas mãos. Compete a mim e a você fazer com que a mensagem que chegou até nós siga adiante para a glória de Deus. Feche os teus olhos onde você se encontra, em nome de Jesus. Talvez você que está aqui nessa noite, me ouve, ainda se encontre numa corrida frenética para longe da presença de Deus. Ainda se encontre perturbado por causa do seu pecado, por causa da sua vida, da sua caminhada nessa terra aqui. Talvez a sua alma se encontre atribulada porque a paz de Deus não reside aí, porque Deus, de fato, sabe, mesmo clamando, não conseguiu, não teve êxito para te arrastar para a sua presença. E talvez você chegou aqui a esse lugar, convidado por alguém, e tem perpassado por todo o tempo aqui, e tem assistido a peça teatral, perpassado pelo momento de louvor, e agora a palavra falando aos nossos corações, e talvez você entende nessa noite que Cristo morreu por você, que a dívida que você de fato, sabe, carrega até a noite de hoje, já foi paga, e você quer sair daqui livre disso. Se você entende dessa forma, e se existe alguém aqui que quer dizer um sim para Jesus, eu gostaria que você pudesse fazer um sinal com a sua mão. Deus há de te abraçar com graça nessa noite. E você sairá daqui transformado, aliviado, porque é tudo que Deus faz em relação à vida de cada um de nós. Existe alguém para Cristo nessa noite? Existe alguém para Cristo nessa noite? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a melhor decisão que vocês de fato fazem. Eu gostaria da ajuda de alguns obreiros aqui nessa noite para acompanhar essas pessoas até aqui à frente. Eu gostaria de orar com essas pessoas no nome de Jesus. Talvez você entenda nessa noite que a dívida já foi paga e que você não precisa mais continuar sofrendo como você está sofrendo até a noite de hoje na sua história. Existem festas no céu, sabe por quê, queridos? Porque pessoas nessa noite compreendem que o eco do bradar da voz de Cristo naquele Calvário, naquele dia, ainda ecoa até hoje, e pessoas reconhecem, pela graça do Senhor Jesus, que não existe mais dívida a ser cobrada por essas pessoas aqui. Quero dizer para vocês que aqui se encontram, que esta é a decisão mais importante que vocês tomaram na vida de vocês. A paz que vocês tanto almejam e buscam, não sou eu que vou dar para vocês. A paz que vocês tanto almejaram ao longo de toda a vossa existência, ela vem de Deus, não vem de homens. E essa paz que excede todo entendimento, ninguém nunca jamais poderá retirar da vida de vocês. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Porque a palavra de Deus não cai no chão. Deus, a partir dessa noite, se torna responsável pela vida de vocês. E eu gostaria
de convidar aqui pastor Vinícius, pastor dessa igreja, para que pudesse orar com vocês e recebê-los nesta noite como filhos de Deus e membros dessa casa, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, por favor. Eu gostaria que cada um de vocês pudesse repetir essas palavras comigo. Quando eu disser eu, você diz o seu nome em alto tom diante do Senhor. Eu, Rodrigo, recebo nesta noite o sacrifício de Jesus como sendo suficiente para saldar a minha dívida com Deus. E reconheço que o sangue do seu madeiro é capaz de me lavar de todos os meus pecados. Eu recebo nessa noite ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai querido, eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontram, aqui à frente, diante do teu altar, que confessam o teu nome com os teus lábios. É a tua palavra se cumprindo, a tua palavra que diz: se com a tua boca confessares e que no teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, será salvo. Essas pessoas são salvas nessa noite pela graça do Senhor Jesus. Deus, eu oro para que o Senhor possa escrever o nome delas no livro da tua vida, para a glória do teu nome. Eu as abençoo nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A igreja pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Pega outro para ele, Neemias. Pega outro para ele, Neemias. Glória a Deus, aleluia, que bênção. Vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. Essa decisão, ela não é só para cá, ela é para a eternidade toda. Um dia, em 96, o pastor, em 97, nós entregamos nossas vidas para Jesus. Tivemos lutas, não ficamos perfeitos, mas muita coisa mudou na vida da gente. E é o que eu espero que aconteça na vida de vocês, que o Espírito Santo de Deus possa entrar aí no coração, possa ajudar vocês, fortalecer vocês, e o mais importante, quando acabar a nossa jornada aqui, a gente ter certeza de vida eterna. Isso é que é o mais importante. Dê uma salva de palmas a Deus, dê um abraço nesses irmãos, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, estamos acabando nossa festa, nossa comemoração. Tivemos culto quinta, sexta, sábado, hoje de manhã e agora à noite, comemorando os nossos 12 anos de igreja. E foram dias muito bons, palavras ministradas aqui. Pastores vieram, trouxeram-nos palavras ao coração e nós fomos abençoados, ricamente abençoados. E hoje não foi diferente. Pastor Rodrigo